Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho, que está nos estúdios também. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É uma satisfação estar aqui novamente. Tem uma coisinha chata que é falta de ar, né? Por que ela geralmente acontece? Marcos, a falta de ar ela acontece por muitas causas diferentes, Marcos. Em resumo, quando o seu corpo ele percebe que a quantidade de oxigênio que você está respirando ela não é suficiente para atender a demanda metabólica, em suma, quando isso acontece, normalmente sobrevém sobre você a percepção de que você não está respirando adequadamente e você tem a sensação da falta de ar. Então, por diversas razões, quando você não consegue respirar a quantidade de ar que o seu corpo necessita, que o seu corpo deseja, vem essa percepção, essa sensação da falta de ar. Dentro disso, você inclui aí uma infinidade de causas. Existem causas respiratórias, é óbvio, né? O sistema respiratório que é responsável pela troca gasosa, por colocar mais oxigênio para dentro do corpo e remover gás carbônico de dentro do nosso organismo, quando ele não está funcionando adequadamente, quando essas trocas não estão funcionando adequadamente, elas geram no paciente uma percepção, uma sensação de falta de ar. Falando um pouco, por exemplo, a gente, parece que a gente tenta fugir, mas não tem para onde. Vamos entrar na seara da pandemia, né? A própria Covid-19, quando ela afeta um paciente nas suas formas graves, ela gera algo que nós chamamos na medicina de Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS, que é um termo em inglês. E essa Síndrome Respiratória Aguda Grave, ela é caracterizada por um intenso a gente chama isso de infiltrado inflamatório, é uma infiltração que acontece de líquido dentro dos alvéolos, que são a parte mais fina e mais delicada dos nossos pulmões, que é onde acontece de fato e de direito as trocas gasosas. Então, se forma uma infiltração de líquido ali dentro, geralmente por inflamação, nesse caso é a inflamação pela infecção do Covid, e em função disso o ar ele não consegue passar adequadamente por meio dessa camada, porque é formada uma camada de líquido. E o ar não consegue atravessar apropriadamente essa camada de líquido. E, em função disso, você tem um problema no sistema respiratório que resulta em uma sensação, em uma percepção de falta de ar. Existem também várias causas cardíacas de falta de ar. Então, a gente está falando aqui do coração, então não podia deixar de mencionar as doenças cardiológicas que são responsáveis por essa percepção de falta de ar. Em geral, Marcos, a maioria das causas de falta de ar relacionadas ao coração estão ligadas de alguma forma a um aumento das pressões, as pressões do sangue, mas não essa pressão, a gente não está falando da pressão arterial que a gente mede, a gente vai lá no postinho de saúde, que a gente vai na farmácia, que a gente mede em nossa casa. Ali a gente está falando da pressão arterial sistêmica. Essa é a pressão do sangue que circula no nosso corpo. Além dessa circulação, que é a circulação sistêmica, existe também uma circulação própria, um trajeto próprio de sangue entre o pulmão e o coração, que a gente chama de circulação pulmonar. Dentro dessa circulação pulmonar existem vasos, artérias e veias. E existem vasos minúsculos, que são chamados de capilares pulmonares, que são vasos bem pequenos, e que o sangue passa por esses vasos exatamente para ficar próximo àquela região que a gente mencionou antes aqui, que são os alvéolos, onde é permitida essa troca dos gases. Quando a pressão de sangue está muito elevada dentro desses capilares, a gente chama isso de uma pressão capilar pulmonar elevada, e isso por diversas causas cardíacas, por exemplo, hipertrofia miocárdica, insuficiência cardíaca, miocardiopatia dilatada, fibrilação atrial, uma série de causas cardíacas podem levar a esse aumento das pressões nessa região, nos capilares pulmonares, e isso faz com que líquido, na verdade sangue é composto em sua maior parte de líquidos, então o líquido que está dentro desses capilares pulmonares, ele acaba extravasando, ele acaba vazando
e ocupando um espaço ali nessa região e vai atrapalhar essa troca gasosa. Então, não é um problema específico do pulmão, é no pulmão, é localizado no pulmão, mas originado pelo coração. Quem está doente de verdade é o coração, que está fazendo com que essa pressão aumente no sangue que está circulando ali no pulmão, extravase líquido e esse líquido atrapalha essa troca. Então, mais uma vez, você vai ter uma dificuldade na troca respiratória, dessa vez causada pelo sistema circulatório, e isso vai resultar também na percepção de falta de ar. Existe uma outra causa, Marcos, que é muito comum, muito frequente, que é a que a gente chama de causa psicogênica, certo? Na verdade, o que acontece? A gente não tem a percepção de estar respirando, né? A gente, normalmente, a gente respira sem prestar muita atenção no movimento inspiratório, expiratório, a não ser que a gente faça meditação. Mas quando a gente não está meditando, quando a gente está vivendo normal, nosso cotidiano, a gente não fica prestando atenção, a gente simplesmente respira e o nosso corpo, ele toma conta de nos fazer respirar, nos fazer movimentar o diafragma e a caixa torácica, sem que a gente perceba, sem que a gente fique prestando atenção nesse movimento. É igual escovar os dentes, você não para pensar, eita, vou levantar a escova vai para cima e vai para baixo, vai fazer um movimento circular. Normalmente não se pensa nisso. Depois de algum tempo que você aprende a fazer isso, vai dirigir um carro. Depois que você aprende a dirigir um carro, você não fica pensando, vou agora apertar a embreagem, vou passar a segunda marcha. Você simplesmente faz isso no automático, né? Do mesmo modo, a respiração ela acontece de uma forma natural e a gente não fica pensando muito nela. O que acontece? Algumas vezes, em geral, por algum tipo de preocupação, o paciente ele passa a perceber a própria respiração. E às vezes a gente faz um movimento inapropriado para tentar respirar, né? O movimento respiratório ele acontece quando você insufla os pulmões, quando os pulmões eles aumentam de tamanho e permitem a entrada do ar dentro da sua cavidade, da cavidade pulmonar. Para isso acontecer, é preciso que vamos chamar de sistemas, dois sistemas eles entrem em funcionamento. Primeiro, o diafragma precisa rebaixar. O diafragma é um músculo que fica, os cantores sabem muito bem o que é o diafragma, é um músculo que divide a cavidade torácica do abdômen e quando ele por ser um músculo, ele se contrai. Ao se contrair, ele rebaixa a cavidade, ele abaixa a cavidade torácica, comprime um pouco o abdômen, mas dá mais espaço para que os pulmões insuflem. Ao mesmo tempo, você pode fazer isso associado à elevação dos espaços intercostais, né, ou seja, aumentar a distância entre uma costela e outra, que é exatamente o movimento que você faz para levantar a sua caixa torácica e aumentar o tamanho da caixa torácica, e isso em conjunto faz com que você tenha um maior espaço para que o pulmão se encha de ar. O que acontece? Algumas vezes os pacientes, por um movimento errôneo de respiração, ele não usa o diafragma para respirar e tenta compensar isso aumentando vamos dizer assim, a quantidade de ar que ele coloca para dentro dos pulmões, tenta compensar isso apenas com o movimento da caixa torácica, com o movimento dos músculos intercostais. E isso gera uma sensação de desconforto. O paciente tem a percepção de que ele está com falta de ar, mas apenas porque ele não está utilizando os músculos corporais todos que deveria. Em geral, isso gera uma sensação de angústia e de ansiedade. Começa a vir, geralmente, quando o paciente está preocupado, ele acaba tentando interferir nesse ciclo, nesse processo, e ele tem uma sensação, que a gente chama isso na medicina de dispneia suspirosa, mas ele tem uma sensação de que ele respirou, mas faltou um pouquinho mais de ar. Se ele tivesse, a sensação se eu tivesse respirado mais uma coisinha, eu teria ficado satisfeito com a quantidade de ar, mas essa coisinha não chegou. Isso normalmente acontece simplesmente porque você tentou mexer com a sua cabeça, com o seu consciente, você tentou mexer e controlar a sua respiração. Isso, na verdade, é papel do nosso sistema nervoso autônomo. Então, quando a gente tenta interferir, geralmente em situações de ansiedade, isso acontece. Então, a falta de ar ela tem muitas causas. Fora essa, existem várias outras causas, como, por exemplo,
Causas de vias aéreas superiores. O paciente com obstrução nasal, por exemplo, ele pode se queixar, e é natural que ele se queixe de falta de ar. O paciente com faringite, com laringite, ele pode se queixar de falta de ar, porque ali você vai ter uma inflamação naquela região, e isso vai fazer com que o ar também não passe bem da cavidade nasal, né, da região das vias aéreas superiores para o pulmão, que é onde vai acontecer a troca gasosa. Então, essas obstruções nas vias aéreas superiores também podem dar essa percepção de falta de ar. Então, são muitas as causas. Qualquer local dentro do trajeto do ar, ou seja, nas vias aéreas superiores ou lá no final, onde acontece de fato a troca, pode resultar em falta de ar. Um problema cardíaco pode resultar em falta de ar, e problemas emocionais, psicológicos podem resultar nessa sensação de falta de ar também para o paciente. Então, na verdade, a falta de ar, ela vem depois desses problemas de saúde, ou ela é um gatilho no caso, para que a pessoa perceba de que ela está com algum problema? Pronto. Então, existem situações distintas. Algumas vezes você tá tratando de fato de uma manifestação final, às vezes é o início do processo. Então, no caso das doenças cardíacas, por exemplo, você tem primeiro a doença cardíaca, a doença gera o seu problema, esse problema aumenta a pressão lá naquilo que a gente falou, nos capilares pulmonares, você tem líquido extravasando, vazando dentro dos pulmões, e depois, ao final desse processo todo, você tem a percepção de que não está respirando adequadamente e sente a falta de ar. Já em outras situações, como essa que a gente descreveu da dispneia suspirosa, você já começa a sentir isso já desde o início. Você tenta interferir na respiração, não consegue respirar adequadamente, não consegue coordenar a sua mecânica respiratória, a mecânica ventilatória, e isso resulta de imediato já na percepção da falta de ar. Deixa eu abraçar aqui o nosso querido Diógenes Andrade, está lá em Ovar, Portugal. Diógenes morava até pouco tempo aqui em Caicó, né? Está lá em Ovar, Portugal, aqui nos assistindo pelo Facebook. Grande Diógenes que tinha uma agência de turismo aqui em Caicó, né? Diógenes Andrade, aquele abraço, obrigado pela audiência. Tem cura, falta de ar ou não? Então, Marcos, você tem que conviver com isso. O que a gente precisa determinar, como a falta de ar é um sintoma e não uma doença, a gente precisa observar se a doença que causou a falta de ar, se ela é curável ou não. Por exemplo, a gente acabou de falar de Covid. A gente sabe que Covid é uma doença curável, né? A gente não tem os pacientes recuperados e curados de Covid. Então, um paciente que eventualmente tenha sentido falta de ar porque estava com uma síndrome respiratória aguda grave, seja ela a síndrome respiratória aguda grave da Covid ou de qualquer outra infecção, ele tem um potencial de cura. Então, um paciente com pneumonia, ele pode sentir falta de ar e, depois que fizer o tratamento correto com antibióticos e sair recuperado, ele está curado da falta de ar dele. Ele não vai precisar ficar tomando remédio por conta dessa falta de ar. Em outros cenários, como esse que a gente falou da dispneia suspirosa, simplesmente você ter a consciência corporal e começar a respirar de uma forma adequada, utilizando o diafragma, já vai por si só fazer com que você melhore a sua respiração, melhore a sua respiração, e daquela falta de ar ali momentânea você está curado. Se você nunca mais tentar interferir na sua respiração, você não vai ter mais essa percepção, essa dispneia suspirosa. O chato é que às vezes isso é recorrente, você fica mais nervoso de novo em um outro momento, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, e às vezes isso volta de novo. Mas não você se cura daquela crise que você teve. E no caso das doenças cardíacas, algumas delas são curáveis, de fato. Você tem, por exemplo, uma miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração. Quando essa miocardite, ela causa uma insuficiência cardíaca aguda, o coração, ele, da noite para o dia, ele para de funcionar adequadamente. Aí você tem tudo aquilo que a gente falou, sobrecarrega os capilares pulmonares, os pulmões passam a ficar com infiltração de líquido e isso gera percepção de cansaço e a falta de ar que o paciente apresenta. Mas a miocardite, sendo uma doença com potencial curável, se você resolve o problema em 100%, você não vai mais sentir a falta de ar.
Já em outras situações, como por exemplo, a cardiopatia isquêmica, que é a doença onde o coração fica com uma força diminuída de contratilidade, né? É o que a gente chama de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que popularmente é traduzido com o termo de coração crescido. Então, quando você tem uma insuficiência cardíaca que é causada por doença arterial coronariana, por obstrução nas artérias que alimentam o coração, isso em geral não tem cura. Você obtém um controle, uma melhora dos sintomas, mas você não consegue ficar curado no sentido de dizer, não preciso mais fazer nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de vigilância, não preciso tomar mais nenhum remédio. Isso normalmente não se consegue. Então, como a falta de ar é um sintoma, você precisa verificar qual é a causa da falta de ar. Algumas causas são completamente curáveis, outras não são curáveis, mas como tantas na medicina, são tratáveis. Você pode viver uma vida praticamente normal se você segue direitinho as orientações com relação às condutas, tanto de medicação quanto as de dieta, de atividade física. Dr. Wanderweyde, fiz cirurgia de troca de válvula mitral. Esqueci de perguntar ao médico com quantos dias posso dormir de lado. Faço um mês, dia 3. E aí? Normalmente, bom dia, Marcos. Bom dia para a nossa ouvinte. É um ouvinte feminina, É o Ney. Ney, bom dia, Ney. Essa sua pergunta é muito interessante. Na cirurgia de troca de válvula mitral, como em tantas outras cirurgias, que a gente diz cirurgias abertas do coração, para você ter acesso ao coração, é preciso que você faça o que a gente chama de esternotomia, que é a separação do osso do externo. O osso do externo, para quem não está bem habituado com ele, é esse osso que fica aqui nessa região, bem do meio da caixa torácica, que nas galinhas a gente chama de titela. Então, para a gente ficar mais fácil da gente saber, é aqui nessa região que divide entre as duas mamas, né, da mulher, por exemplo, ou do homem, é esse osso que fica nessa região. Para poder você fazer uma cirurgia cardíaca aberta, é necessário que você tenha acesso ao coração por meio do que a gente chama de esternotomia. Você precisa dividir esse osso em dois, abri-lo literalmente, para poder chegar até o coração. Ao terminar a cirurgia, você precisa reconstruir esse osso. Ele precisa ser colado, né, as duas partes que foram divididas, elas precisam ser coladas, e aí essa junção ela acontece por meio de fios de aço, que vão unir esse osso, e aí ele vai cicatrizar ao longo de algumas semanas a meses após a cirurgia. É recomendado que nos primeiros 3 meses de cirurgia, o paciente, após a cirurgia, o paciente evite alguns movimentos bruscos, movimentos que gerem muita força ou sobrecarga nos membros superiores, e algumas movimentações mais inapropriadas em cima da cavidade torácica. Uma delas seria essa posição de dormir, no caso aí essa posição de dormir de lado, né, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, porque isso pode dificultar, atrapalhar a cicatrização correta desse osso que foi aberto durante a cirurgia. Então, existe um prazo que a gente recomenda, que é de em torno de 3 meses, para que você volte a dormir aí na posição desejada, na posição que você quiser. Como está em 1 mês, a gente pede que se aguarde ainda mais um pouquinho. Tenha um pouquinho de paciência, é uma fase bem dura, bem difícil, mas tudo passa. Tem outra pergunta, doutor Wander, eu queria perguntar se uma pessoa que há muito tempo toma remédio de pressão pode causar hemorragia no futuro. Não existe. Pergunta interessante essa. Eu não tenho aqui em mente nenhuma medicação que você use para tratar a pressão arterial que ela resulte em hemorragia, não. O que acontece é que, como a pressão arterial ela está presente em 30% da população adulta, e a hipertensão arterial, a pressão alta, é uma doença, é um fator de risco de doenças cardiovasculares, e muitas vezes ela vem associada a outras doenças cardíacas. Algumas vezes o paciente ele toma remédio para pressão e, além disso, ele toma alguns remédios que nós chamamos de antitrombóticos, que são medicações que evitam a formação de coágulos.
Isso inclui antiplaquetários, como o AS, a aspirina, o ácido acetil salicílico, e clopidogrel, por exemplo, que são substâncias que inibem a função das plaquetas, e outras substâncias que são chamadas de anticoagulantes, como a varfarina, rivaroxabana. Existe uma série de substâncias que produzem esse efeito de evitar a coagulação do sangue. Isso quando o paciente tem a pressão alta associada a doenças outras no coração, doenças cardiovasculares. Nessas circunstâncias, aí sim, como o paciente está usando uma medicação que interfere no sistema de coagulação, você tem uma propensão naturalmente maior a desenvolver algum tipo de sangramento ou até mesmo de hemorragia. Mas o uso apenas dos antihipertensivos, se são medicações apenas para tratamento da pressão alta, não. A gente não verifica esse risco aumentado de sangramento, não. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Doutor Wander, quem está falando aqui é Telvina, aqui do bairro Penedo. É porque minha pressão faz mais uma semana que está muito alta, 17/10, 17. Então eu procurei o centro clínico ontem, estou tomando 2 medicações e a pressão baixa muito pouco, ainda fica 15/10. Isso é normal? Bom dia, Telvina. Obrigado pela sua pergunta. Essa é uma pergunta muito interessante que pode tirar a dúvida de muita gente. Em quanto tempo eu devo baixar a pressão arterial? Nesse caso, a senhora falou aí que estava com a pressão em torno de 17/10. Não existe, pelo menos é um consenso entre os médicos os médicos cardiologistas e que trabalham com urgências cardiológicas, não existe um risco imediato, né? Você não está correndo um risco imediato nem de morrer e nem de sofrer algum dano grave nos seus órgãos, em alguns órgãos importantes, como por exemplo nos olhos, no próprio coração, nos rins, no cérebro. Não existe esse risco imediato quando a sua pressão em geral está menos do que a pressão mínima, está menor do que 12. O que quer dizer isso? Quando você tem 16/11, 17/11, é o por 11. Quando você tem 16/11, 17/11, 17/10, como foi o seu caso, 15/9, em geral, não existe um risco imediato. Você não está correndo o risco de morrer naquele momento, pelo menos não por conta da pressão, a não ser que exista uma outra doença associada e que esteja relacionada e esteja causando esse aumento da pressão de forma secundária. Aí sim, você pode estar com algum problema que gere risco à sua vida. Mas a pressão por si só, ela não ameaça a vida da gente, em geral, enquanto a mínima não estiver em 12. Então, você começa a ter algum risco de danificar os seus órgãos, danificar o coração, o cérebro, os pulmões, os rins, os olhos, geralmente quando a mínima está acima de 12. Então, 18/12, 20/14, 26/15, como eu já vi pacientes apresentarem. Nessas situações, você está com essa pressão agora, nesse momento, agora de manhã, e agora de manhã você está correndo risco. A sua vida está correndo risco, seus órgãos importantes estão correndo risco. E aí é preciso que você trate isso ao longo de algumas poucas horas. Ela precisa ser baixada com uma certa velocidade. Mas quando a sua pressão mínima, como é o caso aí, está 17/10, é uma doença séria, a hipertensão, é o principal fator de risco de uma série de outras doenças graves, como AVC, infarto, hemodiálise, que é a doença renal crônica de estado terminal. É um fator de risco importante para isso, é uma doença séria, mas ela não precisa ser tratada com urgência, não precisa reduzir essa pressão agora de manhã ou de hoje para amanhã. Então, dentro da nossa prática clínica, existe um prazo que a gente dá para que o corpo se adapte a novas medicações para pressão alta. E esse prazo ele costuma ser de em torno de 21 dias, 3 semanas. Por isso, você disse, Telvina, que está tomando a sua medicação há 2 dias e a sua pressão diminuiu de 17/10 para algo em torno de 15/9. Se você não está sentindo sintomas que possam ser de outra doença, dor no peito, falta de ar, que possa remeter a uma doença cardíaca, é natural
que ao decorrer dos próximos dias, a sua pressão comece a normalizar. Então a gente precisa dar esse tempo, é natural isso, esse processo ele não acontece da noite para o dia, inclusive quando acontece o paciente tende a ter sintomas, a passar mal, porque a pressão baixou rápido demais. Então esse processo vai acontecer ao longo das próximas 3 semanas. Se ao final das 3 semanas sua pressão ainda tiver 15/9, aí ela não está correta. De fato, vai precisar ajustar os seus remédios. Mas daqui para lá, você estando bem, sem sentir nenhum sintoma, então faz parte do processo de adaptação do seu corpo ao organismo. O nosso ouvinte conta que fez 5 pontos de safena e toma vários remédios. Ele está com dificuldade, está com problemas de ereção. Isso é normal nesse caso? Marcos, isso pode acontecer... não especificamente pela doença do coração, não especificamente porque ele fez a cirurgia cardíaca, mas por 2 razões principais. Uma, porque parte do tratamento da doença cardíaca que leva a essas pontes de safena, que é a doença aterosclerótica do coração, são as veias entupidas. Na verdade não são veias, são artérias. Mas essas obstruções... nos vasos que alimentam o coração, nas coronárias, elas requerem o tratamento com determinadas medicações. O paciente, quando chega a fazer cirurgias de revascularização, como essa daí, a ponte de safena, a ponte de mamária, é porque ele tem obstruções que são sérias, são graves. E aí você corrige por meio das pontes. Mas essa correção ela não resolve, não cura o problema. Ela apenas cria um desvio para que o sangue continue passando, não fique forçando ali aquela obstrução sem conseguir passar adequadamente, você cria um desvio, mas a propensão, a predisposição, a tendência que o paciente tem a desenvolver obstruções, ela persiste. Então, se o paciente não cuida adequadamente, não faz uma dieta, não faz atividade física e não toma os remédios, ele vai desenvolver obstruções em outros locais, inclusive na própria ponte. Então, você pode fazer uma cirurgia de ponte, não cuidar, não tomar remédio, não ligar com a dieta, com a atividade física, e daqui a alguns anos, essas pontes estarem todas obstruídas, do mesmo jeito que estavam as artérias nativas, que a gente chama. Então, o paciente precisa tomar certas medicações. Algumas das medicações que o paciente toma, elas podem causar disfunção erétil, sim, isso é fato. Existem umas que causam mais e outras que causam menos. Aí o que pode ser feito é ele cuidar. Certamente ele tem um médico cardiologista que o acompanha. A recomendação é que ele procure o médico dele, que ele informe isso que ele está passando, porque aí a gente se pode tentar fazer uma troca de determinados medicamentos. Olha, tem esses 2 medicamentos que ambos têm o mesmo efeito benéfico no coração. Só que os pacientes reclamam mais de disfunção erétil e outros reclamam menos. Então vamos tentar esse que reclama menos, que tem uma menor taxa de efeitos colaterais. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é relacionada à própria doença, não a do coração, mas é porque essa doença, na verdade, ela não tem uma predileção especial pelo coração. Ela acontece em qualquer vaso do nosso corpo. Essa doença aterosclerótica, essa formação de placas de gordura que obstruem as artérias. Isso pode acontecer também nas artérias que irrigam o pênis e isso pode resultar em disfunção erétil. Então, em função disso, o que precisa ser verificado é se a causa desse problema, ela com certeza não está relacionada à cirurgia que foi feita, mas ela pode estar relacionada aos medicamentos que são tomados, são utilizados, e ela pode estar relacionada à própria doença presente lá, no caso, no órgão masculino, no pênis. Dr. Wander Wade é médico cardiologista, né? Está aqui na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui na cidade de Caicó. Telefone de contato 99422-3138, 99431-0681. Obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Marcos.